retrato está torto. Sempre esteve. Desde que me entendo por gente, a moldura de prata barata na parede da sala de estar inclina-se levemente para a esquerda, como se o peso da felicidade daquela família fosse grande demais para ser suportado. 3 pessoas congeladas em sorrisos de estúdio. Eu, com meus 7 anos de laço no cabelo. Meu pai com a mão pesada no meu ombro, um gesto que deveria ser de proteção, mas que sempre senti como uma âncora. E minha mãe, linda e distante, com um brilho nos olhos que eu por anos atribuí ao flash da câmera. Só agora entendo que era o brilho do gelo. O retrato é a primeira mentira que lembro de ter visto. A prova física de que a realidade é apenas uma versão aceita, não a verdade. E a verdade, eu descobri, é uma coisa viscosa e sem forma que escorre pelas frestas do silêncio. Foi o silêncio que me levou até ela. Um sábado abafado, a casa vazia, o tédio. Meu pai estava na garagem, martelando algo com uma fúria concentrada que sempre me pareceu desproporcional ao simples ato de consertar uma prateleira. O som era um batimento cardíaco metálico e irritado para a casa toda. Eu vagueava pelos cômodos, um fantasma em minha própria vida, quando o som do laptop da minha mãe, vindo de seu quarto, cortou o ar. Ela saíra para um compromisso inesperado, mas deixara a janela do seu programa de videochamadas aberta. E a voz do Dr. Almeida, seu terapeuta, ecoou, nítida e profissional pelo corredor. Clara, estamos terminando por hoje. Lembre-se de trazer na próxima sessão aquela reflexão sobre os sonhos recorrentes com o mar. Eu não me movi. Fiquei paralisada no corredor ouvindo o ruído de fundo do consultório virtual. E então a voz da minha mãe, mas uma versão que eu nunca ouvira antes. Uma voz desprovida da doçura performática que ela usava conosco. Era uma voz áspera, cansada até a medula, carregada de uma coragem sombria. Doutor, antes de ir, há uma coisa, algo que nunca disse a ninguém. Uma pausa. O Dr. Almeida deve ter feito um gesto para que continuasse. Sabe aquela frase de Freud que todo homem secretamente deseja a morte do pai? Eu acho que desejei a morte do meu marido. O mundo não desabou. Não houve um trovão. Apenas o martelar insistente do meu pai na garagem, um contraponto grotesco àquela confissão. O ar saiu dos meus pulmões. Meu olhar automaticamente foi puxado de volta para o retrato na sala, para o sorriso da minha mãe, para a mão do meu pai no meu ombro. Aquele desejo, ele habitava ali, naquela imagem? Estava congelado naquela fração de segundo, envenenando todos os anos que se seguiram? Minha mãe não falava de um desejo violento de sangue e facas. Ela descreveu com uma clareza que doía, um desejo passivo, um desejo de ausência, que ele simplesmente não estivesse mais lá, que a porta se abrisse e ele tivesse desaparecido, levando consigo o peso de suas expectativas, o cheiro de seu suor, o som de seus passos pesados no corredor. Ela chamou aquilo de um suspiro de alívio projetado no futuro. E no meu ouvido, soou como a definição mais precisa do inferno. Aquela mulher na gravação não era a minha mãe. Era uma estranha que habitava o corpo dela. Uma estranha que carregava um segredo tão podre que seu cheiro agora impregnava a casa toda. E eu, sem querer, havia me tornado cúmplice. A guardiã de uma verdade que eu nunca pedi para saber. O retrato na parede parecia rir de mim. Seus sorrisos agora torpes e obscenos. A fachada rachara, e eu estava caindo no abismo que se abria por baixo. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. A confissão ecoou na minha mente nos dias que se seguiram. Tudo ganhou uma nova camada, uma textura freudiana repugnante. O jeito como meu pai cortava a carne no jantar com uma força bruta era a pulsão de morte da minha mãe que ela projetava nele. O modo como ela arrumava a cama dele no quarto de hóspedes, com uma precisão obsessiva, era um ritual de sepultamento. Eu via Thanatos em cada esquina. A teoria freudiana deixou de ser uma abstração de livros de psicologia e se tornou a lente através da qual eu via minha própria família. E a lente mostrava rachaduras, podridão. O silêncio da casa já não era mais pacífico. Era o silêncio de coisas não ditas, de desejos recalcados, um caldo primordial onde monstros se alimentavam.
Eu olhava para o retrato desalinhado e já não via uma família. Via um paciente de Freud, um caso clínico ambulante. E eu era parte do sintoma. A confissão inicial da minha mãe tornou-se um parasita na minha mente. Ela não era um evento único, mas um organismo vivo que se alimentava de todas as minhas memórias, distorcendo-as, revelando um subtexto aterrorizante. Desejei a morte do meu marido. A frase era uma pedra atirada no lago parado da nossa família, e as ondas que gerava chegavam a lugares que eu nem sabia existirem. Nos dias seguintes, observei meus pais com os olhos de um antropólogo estudando uma tribo bizarra. O desejo que ela confessou não era um ímpeto homicida, era algo mais insidioso, mais freudiano. Era um desejo de não ser. Ela desejava a ausência dele como se deseja o silêncio após um ruído ensurdecedor. Na gravação, sua voz, carregada de uma fadiga cósmica, detalhava esse sentimento para o Dr. Almeida. Ela falava do alívio hipotético de não ter que fingir orgasmo, de não ter que suportar o peso do seu corpo na cama, de não ter que administrar o seu mau humor crônico. Era a morte como libertação da libido aprisionada, da obrigação do prazer. Ela descreveu um episódio específico, um que fez meu sangue gelar. Meu pai tivera uma crise de tosse violenta durante a noite, um acesso que soou quase fatal. Enquanto ele se debatia, ofegante no escuro, minha mãe confessou ter ficado deitada, imóvel, os olhos fixos no teto, desejando que aquele som simplesmente cessasse. Não que ele parasse de tossir, mas que parasse de existir. Ela não se moveu para ajudá-lo. Ficou ali, na cama compartilhada, na fronteira entre o desejo e a ação, experimentando uma calma proibida, uma paz doentia. Isso, eu entendi com um frio na espinha, era a pura manifestação de Thanatos, a pulsão de morte que Freud descreveu, não como um desejo de destruição ativa, mas como um anseio pelo retorno ao estado inorgânico, à quietude anterior à vida. Meu pai, com sua vitalidade barulhenta e suas demandas, era a encarnação da pulsão oposta, Eros, e minha mãe desejava silenciá-lo para sempre. Essa revelação pintou cada interação doméstica com cores novas e sombrias. O café da manhã tornou-se um campo de batalha silencioso. Meu pai mastigando seu pão com um ruído que agora me parecia deliberado, uma afirmação agressiva de sua presença. Minha mãe, servindo o suco com um sorriso sereno que eu agora via como a máscara mais perversa já concebida. A mão dela tremia levemente ao passar a xícara para ele. Era raiva? Ou era o tremor residual de um desejo recalcado, daquela noite em que ela desejou que a tosse o levasse? Eu comecei a ouvir o resto daquela sessão de terapia com uma obsessão doentia. Tinha salvo o áudio no meu computador, um arquivo secreto e venenoso chamado Pesquisa.mp3. A cada replay, uma nova camada se descascava. Após falar do desejo de morte, a voz do doutor Almeida veio, calma, quase indiferente, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Clara, o que você acha que esse desejo representa, além do alívio? Minha mãe hesitou. E então, soltou a segunda bomba, mais suave, mas de algum modo mais perturbadora. Representa o desejo de que meu pai tivesse sido diferente, de que ele tivesse me escolhido. A conexão foi imediata e devastadora. Freud sussurrou no meu ouvido. Complexo de Eletra. A filha que compete com a mãe pelo amor do pai, que desenvolve uma inveja do pênis, e ao resolver o complexo, identifica-se com a mãe e direciona seu desejo para outro homem. A minha mãe não havia resolvido nada. Ela estava se confessando décadas depois, ainda presa naquele conflito infantil. O desejo pela morte do meu pai não era apenas pelo cansaço do casamento. Era de forma distorcida e terrível, uma vingança contra o próprio pai por tê-la rejeitado, por não tê-la escolhido sobre a mãe dela. Ela estava punindo meu pai, um substituto, pela falha do original. Foi quando a memória do tio Ricardo, o irmão mais novo e problemático do meu pai, veio à tona na gravação. E com ela, uma nova e perigosa peça do quebra-cabeça se encaixou. Minha mãe, com uma voz que agora tinha um fio de excitação contida, disse:
E então, Ricardo veio morar conosco. E pela primeira vez, eu senti vida. A menção ao tio Ricardo na gravação foi como alguém acendendo uma luz em um cômodo que eu havia esquecido. De repente, memórias desbotadas ganharam cores vivas e sinistras. Ricardo. O irmão mais novo do meu pai, a ovelha negra, o espírito livre que aparecia e desaparecia da nossa vida como um fantasma cheirando a tabaco e cerveja barata. Ele tinha vindo morar conosco por alguns meses, quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. Uma crise qualquer, um emprego perdido. Meu pai relutou, mas minha mãe insistiu com uma veemência que na época me pareceu apenas bondade. Agora, eu ouvia a fita. Ricardo era o oposto do seu pai em tudo, doutor. A voz da minha mãe era um sussurro confidencial, quase íntimo. Enquanto meu marido era peso, Ricardo era leveza. Enquanto um martelava, o outro assobiava. Enquanto um construía muros, o outro abria janelas. Ela não falava de amor. Falava de atração. De uma atração animal, irracional, que a pegou de jeito. Na gravação, ela descrevia a sensação de ver Ricardo andando sem camisa pela casa, o suço nas calças jeans, o jeito despretensioso como ele ria. Coisas que para mim eram apenas detalhes de uma figura excêntrica, para ela eram faróis na sua escuridão conjugal. Ele era perigoso, imprevisível, tudo o que meu pai não era, e naquela prisão de rotina e decoro, ele representava a fuga. Mas a parte mais perturbadora, a que fez meu entendimento do complexo de Eletra se aprofundar de forma vertiginosa, veio em seguida. Minha mãe confessou que a atração por Ricardo não era apenas por ele ser quem era. Era por ele ser uma versão do meu pai. Uma versão mais jovem, mais crua, não domesticada pelas responsabilidades de marido e pai. Era como se, ao desejar Ricardo, ela estivesse, na verdade, desejando a essência do meu pai antes que ele se tornasse meu pai. Antes que ele a rejeitasse, simbolicamente, ao se tornar um marido entediante e previsível. Era o desejo pelo pai idealizado da sua infância, projetado no corpo do irmão problemático. Eu vivia meu próprio complexo de Eletra de forma deslocada, não é, doutor? Ela disse, e a frase soou como um soco. Ela estava ciente, totalmente consciente da mecânica doentia que movia seu desejo. Em vez de desejar meu pai, eu desejava uma versão dele que pudesse me salvar do outro. Era como se, ao conquistar Ricardo, eu estivesse finalmente vencendo a minha própria mãe, ganhando a atenção do homem da casa. Eu me lembrei então de cenas que meu cérebro infantil havia arquivado como insignificantes. Minha mãe rindo demais das piadas de Ricardo. Ela preparando seu prato favorito, um cuidado que nunca demonstrou com meu pai. O modo como ela arrumava o quarto de hóspedes, aquele mesmo quarto que agora era a prova do sepultamento simbólico do meu pai, com um esmero especial, flores na mesa de cabeceira. Na época, eu via carinho. Agora, eu via ritual de acasalamento. Via a filha tentando, através do irmão, ganhar o amor do pai. E eu me lembrei do dia em que Ricardo partiu. Não havia briga, apenas uma manhã em que ele anunciou que ia embora. Minha mãe ficou estranhamente quieta. À noite, eu a vi no corredor, parada diante da porta fechada do quarto de hóspedes. Ela não chorava. Estava apenas olhando para a maçaneta, com uma expressão de perda tão profunda e absoluta que, mesmo criança, eu senti que havia testemunhado algo que não deveria. Agora eu entendia. Não era Ricardo que ela perdia. Era a última encarnação do seu pai idealizado. Era a possibilidade de cura para a sua ferida de infância, indo embora pela porta da frente. E no silêncio daquela casa, o desejo pela morte do meu pai, aquele suspiro de alívio, deve ter voltado com uma força redobrada. Se ela não podia ter a versão ideal, então que a versão real simplesmente desaparecesse. A confissão sobre o tio Ricardo foi a chave que destrancou um cofre de memórias podres, mas o que veio a seguir na gravação foi ainda mais perverso. Era a prova de que os monstros não apenas habitam o passado, eles se reproduzem no presente, adaptando-se a novos hospedeiros. Minha mãe, após esgotar a memória de Ricardo como um símbolo de libertação,
começou a direcionar sua energia reprimida para a única outra figura masculina em sua vida que não era meu pai, o Dr. Almeida. A princípio, foram observações sutis. Na gravação, sua voz perdia a aspereza confessional e ganhava um tom mais suave, quase melífluo, quando se dirigia a ele. Você sempre sabe a pergunta certa a fazer, doutor. Ela disse em um ponto. É como se você lesse meus pensamentos mais obscuros e não se assustasse com eles. É libertador. Eu ouvia, encolhida na minha cama, o coração batendo forte contra as costelas. Era óbvio, freudiano demais para ser ignorado. A transferência. O paciente, imerso no processo de desnudar sua psique, projeta sentimentos do passado, amor, ódio, desejo, na figura do terapeuta. O doutor Almeida já não era apenas um médico. Ele havia se tornado na mente da minha mãe o novo Ricardo, o novo pai idealizado, o receptáculo perfeito e silencioso para todos os seus desejos não resolvidos. Ela não parou nas insinuações. A confissão tornou-se explícita, embora vestida com a roupagem da reflexão terapêutica. Às vezes, doutor, e sua voz baixou para um sussurro que era quase um ato de intimidade. Eu fico imaginando como seria a sua vida fora deste consultório, se a sua voz é sempre tão calma, se as suas mãos, se elas são gentis. Eu conseguia ouvir o rubor no rosto dela através do fone de ouvido. Durante a semana, quando estou arrumando a cama do meu marido no quarto de hóspedes, eu finjo que estou arrumando para você, que você vai chegar cansado do trabalho e eu vou poder cuidar de você, oferecer um copo d'água, aliviá-lo. A violência daquela imagem me atingiu com força física. Minha mãe, performando seu ritual fúnebre para o meu pai, usando aquele mesmo ato para alimentar uma fantasia erótica com o terapeuta. Era a pulsão de vida, Eros, tentando desesperadamente brotar no solo estéril da sua existência, usando o corpo de um estranho como vaso. Ela estava transferindo para o Dr. Almeida não apenas o desejo pelo pai, mas também a fuga que Ricardo representara. O terapeuta era, agora, a síntese de todas as suas falhas psíquicas. O mais aterrorizante foi a reação do Dr. Almeida, ou a falta dela. Sua voz permaneceu impassível, profissional, um muro de granito. Clara, é importante que nós exploremos esses sentimentos. A transferência é uma ferramenta poderosa no processo analítico. O que você acha que eu represento para você? Ele não a rejeitou, não a repreendeu. Ele canalizou aquele desejo doentio de volta para ela como um espelho, para que ela mesma visse a própria distorção. E eu, na minha solidão de espectadora não autorizada, senti uma ponta de inveja. Inveja daquela atenção focada, daquele espaço seguro e incondicional, onde até os desejos mais torpes eram aceitos como material de trabalho. Enquanto isso, eu estava afogada no segredo dela, intoxicada pela verdade, sem ter para onde levar a minha própria confusão. A transferência da minha mãe era um fogo queimando no consultório virtual, e as faíscas estavam saltando para mim, ameaçando incendiar a minha sanidade. Eu não era mais apenas a ouvinte. Eu era a próxima peça a ser movida nesse jogo perigoso. E de algum modo eu sabia que o próximo movimento teria que ser meu. Eu precisava de uma prova tangível, algo que tirasse aquilo do reino das vozes e me devolvesse um pedaço de realidade. Eu precisava do diário. A confissão da transferência foi o estopim. Ouvir minha mãe fantasiar com o terapeuta, usando o ato simbólico de sepultar meu pai para alimentar seu devaneio, criou uma pressão insustentável dentro de mim. As vozes na gravação já não eram suficientes. Eu precisava de algo sólido, tátil, que confirmasse que aquela névoa freudiana não era um delírio meu. Eu precisava de evidências físicas. E o único lugar onde eu poderia encontrá-las era no santuário da própria mentira, o quarto dos meus pais. A oportunidade surgiu em uma quarta-feira. Meu pai tinha um jantar de negócios. Minha mãe, uma reunião do comitê de igreja que, ela garantiu, se estenderia até tarde. A casa, enfim, estaria vazia de suas presenças físicas e das psíquicas que as acompanhavam.
O martelo silencioso, a máscara serena, ambas ausentes. Ao cruzar a soleira do quarto deles, o ar mudou. Era pesado, carregado com o cheiro enjoativo do perfume da minha mãe e do amadeirado do desodorante do meu pai. Uma mistura que agora me parecia a definição olfativa de uma contradição. Meu coração batia como um pássaro enjaulado contra as grades do peito. Cada passo no carpete era um eco alto demais. Eu não era uma filha. Era uma intrusa. Uma arqueóloga profanando um túmulo de segredos domésticos. Eu sabia onde procurar. Ela sempre foi metódica. No fundo da gaveta de roupas íntimas, sob uma pilha de camisolas de seda que meu pai provavelmente nunca a viu usar, estava uma caixa de madeira escura, simples, sem fechadura. Dentro, repousava um caderno de capa dura, azul marinho, gasto nas bordas. O diário. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. A primeira página tinha uma data de 20 anos atrás. A caligrafia era da minha mãe, mas mais jovem, menos controlada. Pulei páginas, li passagens sobre seu noivado, sua descoberta da gravidez, seus medos. Tudo parecia banal, até que as entradas começaram a mudar. A frustração com meu pai surgia em frases curtas e cortantes. Ele não me vê. Sinto-me invisível. O silêncio dele é um muro. E então, encontrei uma entrada, datada do período em que o tio Ricardo morava conosco. A caligrafia estava diferente, mais solta, quase febril. Ricardo chegou hoje, trouxe o caos, e o caos é uma bênção. Esta casa precisa de um terremoto. Ele me olha, de verdade, e quando ele ri, é como se uma luz entrasse na sala e encontrasse o pó que se acumulou em tudo, em mim. A confirmação estava lá, em tinta azul. Mas era a entrada seguinte, algumas semanas depois, que me fez o mundo desabar de vez. Ela não falava de Ricardo, falava do pai dela. Sonhei com papai de novo. Estávamos no jardim da casa velha. Ele me levava no colo como costumava fazer. Eu ria, e ele ria, e era só nós dois. Acordei com o coração apertado, uma dor doce e aguda. Às vezes, quando Ricardo está aqui, fumando seu cigarro na varanda, a postura dele, a nuca, por um segundo, é papai. É como se através dele eu pudesse voltar naquele jardim. Como se, ao conquistar o irmão do meu marido, eu estivesse finalmente conquistando o amor que papai nunca me deu. É doentio, eu sei, mas é a verdade mais verdadeira que tenho. Eu fechei o diário, minhas mãos sujas de tinta e de pecado. Freud não era uma teoria, era um profeta. O complexo de Eletra, a fixação no pai, a projeção no cunhado, estava tudo lá, escrito pela própria mão da paciente. A atração por Ricardo não era sobre Ricardo. Era, como suspeitava, uma tentativa desesperada e falhada de resolver um conflito de infância. Meu pai era apenas um ator coadjuvante no drama psíquico da minha mãe. Nós todos éramos. O diário era a prova final. A chave mestra que destrancava toda a patologia da minha família. Mas ao invés de alívio, uma nova e mais profunda angústia se instalou em mim. Porque agora, o segredo não era mais apenas algo que eu ouvia. Era algo que eu segurava nas mãos. E segredos tangíveis exigem ações. E a única ação que me restava era o confronto, ou a aceitação silenciosa da minha herança envenenada. O diário pesava na minha mão como um bloco de concreto. As palavras em tinta azul não eram apenas confissões. Eram diagnósticos, laudos periciais do Tribunal da Psique. Ao devolvê-lo ao fundo da gaveta, arrumando as camisolas exatamente como estavam, eu não estava apenas escondendo um objeto. Estava selando meu destino como herdeira daquela desordem. Ao sair do quarto dos meus pais, eu não era mais a mesma pessoa. Era uma portadora de um vírus psicológico. Um gene doente que havia pulado uma geração apenas para se manifestar em mim, com uma força acumulada. Nos dias que se seguiram, eu me observei com um terror crescente. Meus próprios pensamentos, meus desejos, meus medos, passaram pelo crivo freudiano que eu agora aplicava ao mundo. O modo como eu evitava o olhar dos homens mais velhos no trabalho,
Não era timidez, era uma ressonância do complexo de Eletra da minha mãe? A minha atração por figuras inalcançáveis, distantes, não era um gosto, era uma repetição do padrão de desejar o pai idealizado, o Dr. Almeida da minha própria vida? Eu estava condenada a repetir os erros dela, a viver as sombras da sua mente como se fossem minhas? A psique, Freud ensina, é um poço sem fundo de repetições. E eu senti as correntes puxando-me para baixo. A casa tornou-se um palco de teatro do absurdo. Eu via minha mãe sorrindo para meu pai durante o jantar, e via a máscara, via o cálculo, via o desejo de morte mascarado de docilidade. Via meu pai com sua mão pesada no meu ombro, e já não sentia uma âncora. Sentia o toque de um homem que não sabia que era um cadáver ambulante na fantasia da própria esposa. A fachada não estava apenas rachada, estava transparente, e eu era a única que conseguia ver através dela, presa em uma claustrofobia mental insuportável. A única âncora que me restava, paradoxalmente, era a gravação. A voz calma e impassível do Dr. Almeida. Comecei a ouvi-la não para decifrar minha mãe, mas para encontrar um porto seguro. Sua frieza profissional tornou-se uma bússola no meu mar de confusão. É importante explorarmos esses sentimentos, Clara. Ele dizia o nome dela, mas no meu ouvido era para mim. A transferência é uma ferramenta poderosa. Eu estava eu mesma desenvolvendo uma transferência, não com o terapeuta, mas com a gravação do terapeuta. Ele se tornou o pai simbólico que me guiaria através do labirinto que a minha mãe, a filha perdida, havia criado. Era a mais pura, a mais doente e a mais freudiana das ironias. Eu estava me curando, ou enlouquecendo, usando o veneno como antídoto. Foi então que me levantei do meu computador, fui até a sala de estar e parei diante do retrato de família. A moldura de prata barata ainda estava desalinhada, inclinada para a esquerda. Durante todos aqueles anos, aquilo fora um acidente, um descuido. Agora, era um símbolo. Era o inconsciente da minha família, visível, material, gritando sua verdade torta para quem quisesse ver. Estiquei a mão, pousei os dedos na moldura fria, e com uma decisão tranquila e final, endireitei-a. O clique foi quase imperceptível. A imagem agora estava nivelada, os 3 sorrisos perfeitamente alinhados, a família perfeita. Mas a imagem que eles mostravam era irremediavelmente diferente. Eu não via mais pai, mãe e filha. Via um homem que não era amado, uma mulher presa em seu próprio complexo infantil, e uma filha que carregava o fardo de saber demais. O retrato agora estava reto, mas a verdade dentro dele estava mais distorcida do que nunca. E então o twist final, a peça que encaixa e destrói tudo. Eu não sou a filha. Eu sou a terapeuta, Dr. Almeida. A paciente, Clara, é minha mãe. A filha que ouve a gravação é a persona que eu criei para conseguir processar, à distância segura da narrativa, a devastação de ouvir os segredos da própria genitora. Eu precisei me desmembrar, me tornar a filha que descobre e a terapeuta que analisa, porque a simples verdade era grande demais para caber em uma só consciência. Minha mãe confessou no meu próprio consultório que desejou a morte do meu pai. E eu, a freudiana, a desmontadora de segredos, usei as ferramentas do meu ofício para me esconder da maior verdade de todas, que o amor é, muitas vezes, apenas o outro nome que damos para a mais elaborada das neuroses. E que herdar o inconsciente de alguém é uma maldição da qual você nunca acorda. A provocação que deixo para você, que mergulhou nessa confissão. O que há na sua própria família que você se recusa a ver reto? Que retrato desalinhado na parede da sua mente você insiste em ignorar? Porque no final, todos nós somos colecionadores de segredos podres. A única diferença é que alguns de nós são corajosos ou loucos, o suficiente para desenterrá-los. E você? Tem coragem de desenterrar os seus?